Olá! Começamos o ano de 2019 conhecedores da grande repercussão que teve o discurso da primeira-dama Michele Bolsonaro. Um discurso comunicado na língua de sinais. E é sobre isso que vamos conversar hoje. A língua brasileira de sinais, os mitos em relação ao mundo em que o surdo vive, o que uma pessoa que quer ser intérprete deve ter em mente e o que o novo governo já sinaliza em relação às políticas inclusivas. O TV Câmara Entrevista de hoje começa agora e o tema de hoje é Libras e o mundo dos surdos. Para conversar aqui com a gente está o Rogério Gonçalves, docente de Libras no Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, estou muito feliz com o convite. Rogério, como que você sente, você que lida com a comunidade de surdos, como que está a comunidade de surdos e de intérpretes que você tem contato em relação a essas perspectivas de políticas inclusivas que o novo governo e a primeira-dama já estão sinalizando para a gente? Sim, realmente é um novo momento, um momento histórico que toda essa comunidade vive e estamos muito animados pela própria visibilidade que a Libras vem tomando nos últimos anos, porém agora isso ficou mais evidente e realmente as possibilidades são muito grandes. A gente sabe que o governo está começando praticamente agora, efetivamente, e é claro, a gente imagina que as promessas que foram feitas de uma forma muito mais, obviamente, visível. A gente viu a primeira-dama aí, que foi um divisor de águas nessa história, nessa caminhada nossa aí na área de educação dos surdos e dos próprios surdos conquistando seu espaço. Então, realmente, isso foi um divisor de águas, demonstra realmente a preocupação. E a gente tem aí muita esperança, Algumas medidas iniciais foram tomadas já nesse sentido. A gente sabe das dificuldades, das questões orçamentárias, etc. Tem realmente uma nova forma de olhar a questão das comunidades, do ensino, do aprendizado de Libras. Realmente muito ânimo nesse momento. Certo. Você mesmo já teve contato, já foi procurado por uma equipe, se não me engano, uma equipe do governo para falar. Você tem um projeto de lei, não é isso? Sim, exatamente. Tem um projeto de lei que trata... o foco ele é voltado à questão dos profissionais intérpretes. A gente tem uma questão muito importante, muito séria, que é o uso de aplicativos no lugar de intérpretes, né, nas mídias, na internet, etc., né? E o próprio governo anterior acabou implantando o uso desses aplicativos como ferramenta de aprendizagem, o que é um absurdo. Então eu venho lutando contra o uso indiscriminado desses aplicativos, e ainda mais por considerá-los como intérpretes, que eles não são, desde 2000 e um pouco antes de 2014. E então eu venho procurando ajuda, obviamente, dos políticos desde essa época e, infelizmente, não tenho tido, daquela época até agora, apoio significativo. Só promessas de apoio, etc. E finalmente, nesse governo, consegui esse apoio, realmente de uma forma prática e declarada, né, que a deputada Letícia Aguiar, que foi eleita deputada estadual, agora, tomando posse agora também, né, recentemente, e realmente com a promessa de levar adiante essas propostas. Ela realmente abraçou a causa, a gente gravou vídeos durante a campanha dela aí, ajudou a promover essa ideia da proposta legislativa e tem a promessa da gente conseguir uma audiência com a primeira-dama, que obviamente seria o nosso carro-chefe aí também, né, que ela entende bem o que significa isso. E, aliás, ontem estava falando com a assessoria dela que realmente garantiu que estão só organizando a agenda para a gente ir lá em Brasília conversar sobre isso. Então, é diferente, inclusive nesse sentido. Até então eu nunca tinha tido, depois das eleições, uma manutenção desse contato. Então, mostra mais uma vez que realmente há um interesse real. E isso deixa a gente muito mais esperançoso, né? Que realmente
os prejuízos são enormes, né, do uso desses aplicativos. Em Eu queria que você explicasse para a gente por quê. O que o aplicativo faz que um humano não faz? Então, a começar que a língua ela é um mecanismo que depende, a língua de sinais, ela não depende só de sinais. Ela é expressiva, ela é espaço visual. E o aplicativo não tem essa capacidade. Por melhor que se fale de inteligência artificial, o aplicativo não tem como olhar para você e saber o que você está sentindo. Ou você expressar com uma única expressão visual do que você quer. Você não precisa me responder uma pergunta para dizer se você não gostou ou não. Se eu falar alguma coisa que você não gostar, eu vou ver pelo seu rosto que você não gostou. Esse é o tipo de comunicação envolvida, uma das formas de comunicação envolvida na comunicação em Libras. E os aplicativos não sabem fazer isso. Estou falando só de um aspecto visual. O outro aspecto, e ele sim, gramatical, é a questão da própria língua. A língua ela é uma língua, realmente. Ela tem características próprias de comunicação, de gramática, de sintaxe, de léxico. A única parte desse cenário que eu descrevi da língua que ele consegue fazer é o do léxico. Ou seja, pegar cada palavra que você está falando e transformá-la em sinais. Isso não é Libras. Isso é o que a gente chama de português sinalizado. Isso o surdo não entende. Isso é um erro. É como se a gente não soubesse falar a língua portuguesa, se a gente estivesse falando tudo errado aqui. As pessoas, apesar de estarem entendendo as palavras que a gente está proferindo agora, eles não entenderiam os sentidos do que a gente quer dizer, porque a gente não saberia, não estaria hipoteticamente sabendo falar. É o mesmo que acontece. Os aplicativos não sabem. Eles só fazem a tradução, palavra por palavra, da língua portuguesa para os sinais. Libras não é isso, é uma língua. Então, quando a gente... por que fazer uma campanha contra isso? Uma tecnologia muito legal, sim, ótimo, muito legal. Mas até você dizer que esse software, esse programa, ele pode substituir um tradutor e intérprete, esse é o crime. Porque ele não pode. Existe uma legislação, fora isso, todas essas questões de língua, existe uma legislação que diz quem é que pode interpretar, quem é que pode ser docente. Então, e essa legislação simplesmente foi ignorada. Os intérpretes, e os surdos principalmente, a própria legislação diz que a preferência é deles para atuarem como intérpretes, como tradutores, como docentes. Então, mesmo os surdos precisam ter essa proficiência. A legislação prevê isso, a Lei de Libras, o Decreto 5626. Por que os aplicativos não passam por essa avaliação? Então, eu não quero dizer, olha, é impossível que isso vá acontecer. Um dia a gente sabe que a tecnologia está avançando muito, então eu sou da área de tecnologia também, sei o quanto isso melhorou muito. Mas eu não posso dizer e posso provar que eles não sabem Libras, que eles fazem errado a língua de sinais. Isso confunde muito as pessoas. Primeiro, voltando à questão do prejuízo. Além do prejuízo para a língua, o prejuízo de emprego. A gente tem milhares de profissionais proficientes, surdos e ouvintes, desempregados. E o próprio governo, ao invés de contratar, os governos até agora, contratarem intérpretes nas mídias eletrônicas, está usando um desses aplicativos. Investindo milhões de reais aí, pagando. Quem está ganhando com isso é somente a empresa desenvolvedora ou as empresas desenvolvedoras. E disseminando uma ideia de que aquilo é Libras. Então, isso, você vê, a gente tem todo um trabalho educacional no sentido de ensinar corretamente, e aí vem um aplicativo e fala de outro jeito, e as pessoas pensam, como é que um negócio tão bonitinho desse, tão bem feito, vai estar errado, sendo que o próprio governo usa. Uhum. Então, aí é que entra essa campanha de mostrar que isso não é uma briga pessoal, é toda uma comunidade carente que está sendo obrigada a usar um mecanismo que está desconstruindo séculos de estudo, dizendo que qualquer um, sem fazer isso, sem estudar nada, pode
fazer Libras. Rogério, então antes que a gente pense que é um corporativismo dos intérpretes, é importante a gente pensar que o próprio surdo não está entendendo aquilo que está sendo traduzido. É um prejuízo. O que eu posso dizer? É um avanço a preocupação de ter uma ferramenta tecnológica para ajudar, claro que é. Mas está em fase de estudo, de desenvolvimento. Então você não pode pegar isso e começar a colocar como é colocado hoje nas mídias, nas bibliotecas das instituições de ensino federal. Já é obrigatório ter à disposição. Então isso é uma desconstrução da língua. Ela é simplesmente banalizada. O software não consegue expressar emoções. Ele não consegue usar a gramática da Libras, que não é a gramática da língua portuguesa. Ele não consegue fazer essa transição. Então ele tem uma inteligência, mas não é o suficiente para isso. A gente pode ver, por exemplo, o caso do tradutor Google, por exemplo. É um ótimo tradutor, mas a gente sabe que não dá para eu colocar ele para ser o meu tradutor em inglês ou de qualquer um. A gente talvez até ajude alguma coisa, mas você acaba tendo que intervir ali. E olha que não dá nem para eu comparar o tradutor Google com esses tradutores, porque o tradutor Google é 1000 vezes melhor que esses tradutores, esses avatares aí que a gente chama. Então não é corporativismo, é um respeito à legislação. Uhum. Se nós profissionais temos que respeitar, eu só posso dar aula no Instituto Federal porque eu tenho as habilitações previstas em lei e a análise do currículo é rigoroso, por que o aplicativo não passa por nenhuma dessas avaliações? Uhum. Não há explicação. A explicação é puramente, aí a gente pode até especular algum interesse que não é a preocupação com a cultura, com a língua, né? Então não faz sentido. Eu tenho muitos debates na internet com os próprios desenvolvedores e eu faço questionamentos do tipo, gente, não tem alguém aí que seja proficiente em Libras? Porque um proficiente vai olhar isso e ver que isso não é Libras. E as respostas nunca vêm. O que acontece? Eu sou bloqueado, e eles não respondem, né? Então, e alguns que não entendem a questão da língua criticam, dizendo que eu estou sendo contra uma tecnologia que é nova. Não sou contra a tecnologia, eu sou da área de tecnologia. Minha formação inicial, antes de eu começar me tornar profissional da área de Libras, totalmente da área de tecnologia. Eu sei a importância disso. Mas a gente não pode confundir as coisas, né? Então é um absurdo. Uhum. Rogério, o ano já começou, mal começou, faz um tempinho, mas a gente já tem novidades em relação às políticas inclusivas e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, como eu estava dizendo inicialmente, a gente já teve a gente observou essa preocupação com as políticas públicas. A gente sabe das dificuldades orçamentárias que não está começando nesse governo, já vem de um período anterior. E então a gente sabe que normalmente vai se esbarrar nas questões orçamentárias. Porém, a preocupação já é diferente, né? A gente teve o próprio governo atual, o presidente Jair Bolsonaro, antes da posse, ele já publicou uma carta de intenções voltada à questão das pessoas com necessidades especiais e também a questão da comunidade surda, elencando ali alguns compromissos de campanha que ele se compromete a implantar. E uma delas veio com o próprio decreto, agora o 9.465, logo no começo de janeiro, para a implementação das escolas bilíngues, que na verdade já existe na legislação, né? Já desde 2002 já existe na legislação de Libras, porém efetivamente nunca foi implementado. E então esse decreto já mostra também um olhar diferente. O que seriam escolas bilíngues? Toda escola vai ter que ter um tradutor, um intérprete? Na verdade, tradutor e intérprete é obrigatório em qualquer situação. Tenha uma pessoa com necessidades especiais auditivas, usuária da Libras tem que ter intérpretes em número suficiente para atender essas pessoas em qualquer instituição, não só instituições educacionais, em qualquer local, num shopping, num banco,
Em qualquer local, a legislação prevê. Em qualquer local. Em qualquer local. Então nós estamos completamente fora da lei. Exatamente. Hoje a gente deveria estar tendo uma tradução em libras simultânea aqui, né? Uhum. Mas a gente entende que é necessário alguém começar isso efetivamente, como a gente está tendo a impressão de que com esse governo isso deve acontecer. E demanda também um número de profissionais suficientes. Então, as coisas precisam caminhar juntos. A gente sabe que a boa intenção não vai resolver. Então, vamos começar por onde a gente precisa ter profissionais proficientes. Então, desde de governos anteriores, os exames de proficiência previstos em lei pararam em 2015. Foi o último. Ou seja, a gente não tem profissionais habilitados. Então, agora, várias outras instituições estão assumindo essa responsabilidade, porém elas são caras, enquanto que antes era previsto em lei que o próprio governo, MEC, tinha que oferecer isso gratuitamente. Então, essa é uma das pautas que eu pretendo levar para a primeira-dama, para a gente colocar isso de volta, porque os exames de proficiência, apesar de serem muito difíceis, eles eram, vamos dizer, a tábua de salvação de quem já tinha conhecimento suficiente, experiência, formação, mas não tinha onde conseguir o certificado previsto em lei. Então, uma delas é voltar a se propor o exame de proficiência. Para que a gente tenha, para você ter uma ideia, a própria lei, ela previu, a lei de Libras, ela previu que até 2010, isso com os exames de proficiência, deveria ter se alcançado no Brasil, para essa população imensa de 5% de pessoas com surdez, deveria ter se alcançado pouco mais de 6 mil profissionais habilitados com proficiência. E é um número muito pequeno, você imaginar esse universo de pessoas com surdez. Nem isso foi alcançado. Você tem uma ideia de quantos profissionais? Em 2010, não chegou a 1.000. Então você vê, é realmente uma carência imensa. E é lógico, de 2010 para cá, isso melhorou bastante, porque várias outras instituições acabaram assumindo essa possibilidade de exames de proficiência, né? Universidades, a própria UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que é a referência para a gente. Então, sim, temos mais do que isso. Eu não sei dizer exatamente o número, que a gente não tem um levantamento específico desse número, né? Eu calculo hoje que esse número deva ter, no mínimo, triplicado, esse de 1.000 aí. Mas, infelizmente, eu não tenho dados precisos. Mas, ainda assim, é muito pouco. A gente vê a carência. O próprio Instituto Federal, quantas vezes lançou editais aí para contratar intérpretes e não apareciam intérpretes com proficiência. Aparecem, sim, intérpretes, muitos intérpretes já atuando, mas sem proficiência. Isso é um outro risco. A gente vê muita gente despreparada ensinando Libras errado. Mas não é culpa desses profissionais, é a culpa de falta de locais, de aprendizado adequado. Então, vamos começar do seguinte, eu quero ser uma intérprete de Libras. Uhum. Como que eu devo começar? O que eu preciso fazer? Bom, basicamente, o que você, por exemplo, já fez, que a Câmara já se propôs a fazer, é uma formação inicial. É um dos cursos que, por exemplo, o Instituto Federal oferece, e sou eu o professor lá, que é a formação inicial e continuada, que é a base de tudo. É um curso básico, como você faria em qualquer curso de línguas, de modalidade oral. Você começa estudando um nível básico, depois você passa para um nível intermediário, depois você passa para um nível avançado. Feito isso, você adquiriu as competências mínimas necessárias, o conhecimento da língua, o que é e o que não é. Às vezes é mais importante a gente ensinar o que não é do que o que é, porque as informações são muito incorretas por aí, né? E o que eu faço no meu curso é isso, mostrar sempre, gente, isso não é. Isso é que é. Para a gente desmistificar isso, esse mito de que qualquer pessoa aprende Libras bastando ter um dicionário. Então, isso não é assim. Então, você passou por essa fase, o que você faria numa língua oral? Você precisa praticar. Você tem que ir para a imersão. Se você não falar em inglês, você não aprende inglês.
Se você não pensar em inglês, você não fala corretamente inglês. Então, é a mesma coisa que acontece com Libras. Então, a prática é fundamental. Eu comecei aprendendo na igreja, como a maioria dos intérpretes. A maioria dos intérpretes da minha época, pelo menos, aprenderam na igreja. E a minha prática foi ali, no dia a dia, no frequentar a igreja, o local deles de passeio e tal, e o contato com eles. Então é assim que a gente aprende. Feito isso, você adquirindo esse conhecimento e aí a preocupação de onde fazer. Não se pode fazer curso de Libras em qualquer lugar. Você tem que ter as referências, você precisa saber do currículo do professor. Porque a lei diz, inclusive, a lei diz tudo isso. Se você seguir a lei, a gente não teria problemas, porque a lei diz quem pode ser intérprete e quem pode ser docente. Intérprete, não é que ele não possa dar aula, mas ele não tem a proficiência para o ensino. É por isso que existem duas proficiências. Eu tenho as duas. Docência de interpretação e a proficiência de interpretação e de docência. E então são estudos diferentes. Um é para ser intérprete, um é para ser docente, e você pode ter os dois. Mas então, infelizmente, o outro mito é que basta você saber interpretar para poder ensinar. Isso não é verdade também. Então é outra preocupação, e essa disseminação existe muito. Então procurar um local que realmente o professor tenha proficiência no ensino de Libras. Uhum. E aí depois tem outras graduações também que a pessoa pode... Tem outras graduações, tem as graduações de letras Libras, que a pessoa, dependendo do curso que ela faz, ela já sai com a proficiência, ela faz um curso e já sai com a proficiência de interpretação ou com a proficiência de docência ou com as duas. Então tem várias instituições apropriadas para isso. A preocupação é, procurem adequadamente. Não pode ser qualquer pessoa que ensine. Não é, infelizmente é uma coisa que tem ocorrido muito ultimamente. Ok, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso, sobre para você que quer ser intérprete de línguas, o que você precisa procurar e se aperfeiçoar. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o mundo dos surdos, quebrando alguns mitos que a gente tem aqui. O TV Câmara Entrevista de hoje amplia a discussão sobre o mundo dos surdos que nós ouvintes desconhecemos. Vamos dar um rápido intervalo no nosso bate-papo com o Rogério, mas voltamos já. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema Libras e o mundo dos surdos. Sobre isso eu converso com o Rogério Gonçalves, professor no IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, campus Jacareí. Rogério, eu vou te perguntar algumas perguntas que eu escuto corriqueiramente. Por exemplo, o surdo é mudo? Infelizmente isso é recorrente, essa confusão, né? Não, o surdo não é mudo. Por que ele não é mudo? Porque ele fala. Só que a modalidade de fala dele é visual espacial. Basicamente com expressões manuais e não manuais. Então ele fala, então ele não é mudo. É que a questão da mudez está diretamente ligada à produção de voz. Aí sim, tem uma outra coisa que a gente precisa analisar. Claro, existem surdos que realmente não conseguem emitir nenhum som. Nem por isso eles são mudos, porque eles são usuários da língua de sinais. Então é incorreto chamá-los de surdos mudos. Isso é muito antigo, isso vem dos primeiros séculos de estudo, né, que se imaginava que porque eles não falavam eles eram mudos. Não. Então não se fala, se chama surdo. São os surdos. E a modalidade de comunicação deles é espaço visual, né? Ou visual expressiva. E então é um mito, realmente é um erro, e de certa forma eles se sentem até ofendidos, porque muitos deles, inclusive, podem falar emitindo vozes, som fluentemente. Existem surdos que, tendo passado por um treinamento específico, obviamente com fonoaudiólogo e profissional adequado para isso, ele aprende a falar. Tanto que eu teria exemplos, eu mostro isso nos cursos, que tem surdos que você não sabe que ele é surdo. Porque ele fala tão bem, pronuncia tão bem as palavras, que é impressionante ver como é que ele consegue. Então, todos nós conseguimos falar, desde que a gente tenha as condições fisiológicas para isso, e os surdos têm.
Então eles não são mudos. Outra questão que eu escuto, inclusive eu escutei recentemente, uma pessoa falou: saber Libras é muito legal, porque você já aprende os gestos e você pode se comunicar em qualquer lugar do mundo. E aí eu quero que você nos esclareça em relação a isso. Então, mas é recorrente também isso, né? As pessoas confundem, né? Não, né? Não você, não. Tem tanto que é a língua brasileira de sinais, é a nossa língua. Então tem a língua americana de sinais, a língua francesa, a língua chinesa, japonesa. Cada região tem a sua língua, tem as suas regras, as suas características lexicais. É claro, o que há de comum com todas as línguas de sinais são espaço-visuais. E ela tem, sim, uma característica que a gente pode dizer que é comum a todas as línguas de sinais, que são expressões chamadas não manuais que se você não encontra em dicionários. A gente viu isso no curso, são os classificadores. Eles, sim, são comuns, mas são comuns e não iguais. Então, os classificadores, eles facilitam a comunicação entre surdos de regiões diferentes, principalmente de países diferentes. Ainda assim, eu não estou querendo dizer que basta eu saber Libras para eu conversar com um americano surdo, não. Aqui tem a língua brasileira de sinais, tem a língua americana de sinais. Tem, sim, alguns sinais parecidos? Tem. Assim como nossas línguas orais têm influências de outras línguas. Nós vivemos na América Latina, nossa influência é latina. E mais especificamente da língua, falando especificamente da Libras, língua brasileira de sinais, como o primeiro professor surdo aqui da época do Império, que veio para cá, trazido por Dom Pedro II, veio da França, é Edouard Rouet. Obviamente, a nossa língua de sinais tem a influência da língua francesa de sinais. Não é igual à língua francesa, mas tem muitas semelhanças. Então, assim como acontece com a nossa língua portuguesa, com a língua espanhola, muitas semelhanças e tal. Mas não é surdo-mudo e não é tudo igual. A gente não consegue conversar com surdos assim de uma hora para outra de outro país. Certo. Rogério, outra questão. Qual a diferença entre a interpretação em Libras e o português sinalizado? Esse é um grande problema, né? Como a gente conversou anteriormente, é o problema dos aplicativos, né? O que é português sinalizado? Bom, toda comunicação, seja ela de que modalidade for, ela é igual no sentido do que o cérebro faz, né? Tem áreas de dominância. A gente sabe que a gente fala, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Na verdade, não é bem assim. A gente tem áreas de dominância no cérebro que se ocupam de determinadas funções, né? E é claro, isso muito rapidamente, é basicamente instantâneo. E para falar de língua ou de linguagem, a gente também está se referindo a isso, a áreas de dominância. Então nós estamos aqui conversando. A área que está dominando a área do cérebro que está dominando a nossa conversa aqui é a área do hemisfério esquerdo. Então, nós nascemos, desde o ventre da mãe, a gente aprendeu a falar e a ouvir. Então, isso foi sendo dominado pelo hemisfério esquerdo. Então, automaticamente, quando a gente está falando, quem está trabalhando é o hemisfério esquerdo? Que é a nossa modalidade materna, primária, a nossa chamada L1, né? A nossa língua materna. A outra área do cérebro que cuida do visual, das habilidades espaciais, dos reconhecimentos, das metáforas, é o hemisfério direito. Ele aqui, ele está trabalhando, obviamente, mas ele não é a dominância. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se eu estou falando, quem está dominando é a nossa língua, nossa modalidade materna, língua portuguesa. Então, todo o mecanismo cerebral está funcionando para que eu fale corretamente, que eu busque gramática, sintaxe da nossa língua e para transformar isso em voz. E isso é o hemisfério esquerdo. Ok. Quando eu estou fazendo Libras, sinalizando, é o outro lado. Os surdos também têm essa área dominante. Quando eles estão se comunicando, quem está dominando essa comunicação é o hemisfério direito. Da mesma forma, para eles acontece da mesma forma.
tudo está sendo trabalhado para que eles façam corretamente, buscando a gramática, a sintaxe, para que isso ocorra de uma forma inteligível para qualquer um que fale a língua de sinais. Ok. Então, se eu falar e fizer Libras, no nosso caso, que somos ouvintes e falantes da língua portuguesa como língua materna, ainda assim quem vai estar dominando é o hemisfério esquerdo. E aí eu não consigo desligar isso. O cérebro não consegue. Ele vai obrigar, porque eu estou falando, a fazer a gramática da língua portuguesa. Por mais que eu tenha experiência, eu vou seguir o que eu estou falando, o que o cérebro, o que o dominante está fazendo. Então, é um erro quem diz, eu posso falar e fazer Libras ao mesmo tempo. Poder pode. Você só não vai estar fazendo corretamente. Você vai estar fazendo o português sinalizado. E isso, por incrível que pareça, dificulta muito a compreensão. Perde o sentido, perde-se a narrativa, perde-se o uso das expressões não manuais, que elas são fundamentais. Elas significam, na minha opinião, 90% da comunicação em língua de sinais. Então, tudo isso você perde, ou seja, você está falando errado. É como se eu chegasse aqui e falar um monte de coisa errada. A gente vamos passear. Todo mundo vai falar, nossa, mas todo mundo entendeu. Mas vai ficar ruim a comunicação. Por quê? Porque você não está falando corretamente. Então, esse é o maior erro. Esse é um grande problema. Daí entra aquela questão dos aplicativos. Eles não conseguem fazer essa comutação. Então, se eu vou falar em Libras, eu tenho que usar só a sinalização. É diferente as expressões, que às vezes as pessoas falam, ele está falando. Não é falando, são expressões. Às vezes eu posso falar o sinal de como. Como assim você fez isso? Então, na verdade, eu não falei, eu fiz uma expressão que a gente faria naturalmente. Então, isso é diferente. Então, eu não devo falar. Como assim você... Aí pronto, aí eu nem consigo fazer direito. Ou eu falo ou eu faço sinais. Uhum. Porque ou um ou outro eu vou estar errando. Normalmente eu vou estar errando a Libras. Então, português sinalizado é um problema seríssimo. Tem gente que justifica dizendo, olha, não, mas para o surdo aprender Libras... porque tem surdo que não sabe Libras também. Mas para ensinar Libras para o surdo eu tenho que falar junto. Não se pode confundir falar junto com sinalização com ensino de Libras para surdo. O ensino a gente tem que usar uma técnica orofacial, porque ele precisa saber como é que os sinais são pronunciados na língua portuguesa. Mas são sinais. A gente não pode... Tem gente que confunde. Então, e outra, não é qualquer um que sabe ensinar língua brasileira de sinais para surdos. É uma técnica diferente. A técnica que o ouvinte tem que usar para ensinar ouvintes a aprender é uma, para ensinar surdos é outra. Não dá para você ensinar surdos e ouvintes na mesma sala. São técnicas diferentes. Precisa saber fazer isso. Eu tenho pós-graduação em Libras e educação dos surdos, então eu tenho algumas técnicas próprias, se adquire essas técnicas através de estudo. Então também é um engano, por isso que eu falei isso no início. Gente que é intérprete falar, porque eu sou intérprete, eu posso ensinar. Pode, mas isso não dá a habilidade necessária, a competência necessária. Assim como mesmo o docente de Libras, para ensinar surdos, precisa ter uma habilidade específica. Então não é bem assim. Então o português sinalizado, eu diria que é o maior problema. Hoje a gente vê nas redes sociais aí um monte de gente falando ao mesmo tempo. Eu... tenho feito uma campanha muito grande nas redes sociais aí, e as pessoas não admitem isso, que você faça esse tipo de correção. Mas é um problema grave, que as pessoas acham, por exemplo, mesmo com os intérpretes aparecendo aí nas campanhas, que chamam muita atenção, muita gente fez brincadeiras, fez memes aí, dizendo, olha quanta careta que ela está fazendo, e achavam que estava exagerado. Não, pelo contrário, aquilo são expressões, aquilo ela não estava fazendo português sinalizado. São muito importantes as expressões para o surdo. Outro mito é achar que o surdo está olhando para a sua mão ao invés de olhar para um todo na comunicação. Então as pessoas se preocupam, colocam luvinha branca para fazer... O surdo fala, para que a luvinha branca? Eu não estou olhando só para a sua mão, né? Aliás, isso incomoda o surdo, porque chama mais atenção do que o necessário. Uhum. Então, não, é um todo que é olhado.
E as expressões são fundamentais. Eu tenho que mostrar que eu estou com raiva, que eu estou emocionado, que eu estou alegre. Eu não consigo falar de tristeza sem estar visivelmente mostrando a tristeza ou emocionado. Então, isso é que falta o entendimento. E onde que se consegue adquire essas informações? Num curso adequado, com um professor habilitado, com um professor proficiente. Então não é em qualquer lugar. Inclusive você chegou a comentar que existe uma moção dos surdos em relação a essa quantidade de português sinalizado que está acontecendo por aí. Isso já é de 2010, eu acho. As próprias instituições, aí, vendo esse avalanche de pessoas, por um lado positivo, gravando vídeos de musiquinha em língua portuguesa e tal, e fez uma moção de repúdio às instituições como o INES, FENEIS, a DERDIC e outras associações de surdos aí pelo Brasil se reuniram e falaram, olha, vamos falar para eles que isso não é Libras, né, que não corresponde à cultura surda, que não é a língua brasileira de sinais e que isso não ajuda, isso atrapalha, porque muita gente acha isso bonito. Uhum. E tem lá milhares de seguidores e eu entro lá, eu e muitos outros, obviamente, entro lá e falo, gente, isso está errado. As pessoas querem brigar com a gente, porque é muito bonito, mas é bonito para quem? Só para quem está fazendo, para ganhar seguidores, mas não é língua de sinais. E é realmente uma luta constante, né, pela qualidade do ensino que a gente luta. Rogério, existe Libras escrita? Existe uma modalidade escrita, que é o chamado sign writing. O sign writing, como o próprio nome diz, né, uma palavra em inglês, ela é importada, ela veio construída por uma professora de balé. Na verdade, o que ela fez foi criar símbolos, porque na época não existia o que a gente tem de ferramentas de internet, de gravar vídeos e todo mundo grava. Ela tinha que escrever as tarefas de balé para os alunos, para fazer em casa. E como eu vou fazer isso? Como é que eu vou escrever para eles fazerem determinadas coisas? Então ela acabou criando, estou fazendo um resumo, né? Símbolos que representassem aqueles movimentos para eles poderem fazer em casa e estudarem em casa. Bom, resumidamente, um grupo de pesquisadores da área de língua de sinais viu isso e falou, olha, isso é muito interessante e pode, se houver algumas adaptações, servir para as línguas de sinais. Realmente é uma forma de se representar os sinais. Só que aí a gente chega numa questão, eu diria que no nosso país, a primeira é a legislação. A lei diz que a Libras é uma língua oficial, reconhecida no país, e pode ser utilizada pelas comunidades surdas, e a lei já diz a questão dos intérpretes, etc. Porém, parágrafo único dessa lei diz que a Libras não substituirá a modalidade escrita, que é a língua portuguesa. Então, para mim, só isso já não faz sentido você perder tempo em ensinar essa modalidade, que ela é bastante complexa. Na minha opinião particular, tem muita gente que está nos ouvindo e pode discordar, claro. Na minha opinião, muito complexa, nada prática de se fazer manualmente. Ela é muito boa, entre aspas, se você tiver um computador, aí sim. Como você está aí anotando um monte de coisa, como é que você anota isso se o negócio é complicado? Uhum. Então, eu até mostro nos meus cursos, eu mostro en passant ali, né, como é que é, para saber que existe, mas nem surdos, eu não conheço nenhum surdo que conheça. Uhum. Então, na minha opinião, não faz muito sentido. Eu acho que não vale a pena. Não vejo aplicabilidade. Acho bonito, acho interessante. É a única modalidade que existe de escrita da língua de sinais, mas, na minha opinião, não faz sentido. Eu acho que o negócio é a língua portuguesa mesmo, para escrever. Quem sabe Libras pode ser considerado, aqui no Brasil, pode ser considerado um bilíngue? Sim, sim. Sabendo Libras, você é bilíngue. Você sabendo qualquer outra língua. Aí tem a questão das proficiências, etc., né? Falando disso, o que se confunde muito é, por exemplo,
você saber Libras e mesmo tendo proficiência em Libras, não garante que você seja um intérprete em Libras. Porque para ser intérprete em qualquer língua precisa de determinadas habilidades e competências que às vezes um fluente na língua inglesa ainda assim não seja um intérprete. Então também existe um mito de que basta saber Libras, basta ter proficiência para ser um intérprete. Não. Então precisa ter essa habilidade. São técnicas que você também aprende, né? A gente já viu aí na televisão um caso recente numa grande emissora aí, uma atriz que estava fazendo a tradução simultânea da entrega do Oscar e ela, na hora, falou, olha, não consigo interpretar isso que está dizendo aí. Eu me considero incapaz. Ela disse isso ao vivo, um negócio meio chocante, sabendo que ela é uma pessoa fluente e tal. Então você vê que não é assim. Então não basta só isso, né? Então, sim, mas quem tem essa habilidade de pelo menos falar e se comunicar, sim, é bilíngue. O que não pode confundir é ser intérprete. É mesmo a mesma docência. Eu posso saber muito, mas posso não ter condições de ensinar. Então, são coisas diferentes. Certo. Rogério, para encerrar aqui, para pais que os pais desconfiam que os seus filhos são surdos, que dica que você daria para esses pais? Eles não sabem, de repente estão estranhando algum comportamento que parece diferente no seu filho e, de repente, quais os passos a serem tomados? Infelizmente é uma realidade, uma situação dessa não é fácil para ninguém e a primeira reação é a negação mesmo, né? É achar que não, que isso vai passar, que demora assim mesmo, que a gente tem que esperar. Porém, hoje existem métodos de detecção, inclusive o teste da orelhinha também, né? Então, existem várias técnicas de detecção e se comprovado isso logo nos primeiros dias, nos primeiros meses, realmente a melhor coisa a ser feita são os pais que não sabendo se comunicar em língua de sinais e vendo que essa vai ser uma característica para a vida toda da criança, passar a ir atrás do aprendizado em língua de sinais. Por quê? Toda fase de aprendizado de língua que nós ouvintes passamos, os surdos também passam. São aqueles primeiros meses, aqueles primeiros anos iniciais que são importantíssimos para a aquisição da linguagem. Então, realmente é a melhor coisa a ser feita, aprender Libras e já, por incrível que pareça, um bebezinho, como é que eu vou falar em sinais com ele? Não, ele aprende assim como a gente aprendeu na barriga da mãe, eles aprendem vendo e relacionando as coisas da mesma forma com que a gente aprendeu a falar. Então, realmente é a melhor coisa procurar associações, procurar um bom curso, começar a conviver. Nós temos em São José dos Campos a AADA, a Associação dos Surdos lá, que apoia essas famílias, que apoiam crianças, direciona para centros educacionais. Então, procurar associações e instituições que realmente isso vai ter uma diferença imensa no futuro dessa pessoa. Ok. Rogério, para terminar, você tem uma última palavra, um canal que você queira divulgar? Você tem os seus canais, né? Aliás, talvez seja a mão mais famosa do Brasil, o dicionário que o Rogério... Então, agora o momento é seu, vou pedir para você olhar ali para a câmera. Ok. Eu agradeço muito essa oportunidade, fico muito feliz de ser convidado para tratar desse assunto, um assunto que eu gosto e estudo muito. E sim, eu tenho um canal no YouTube, Rogério Santos Libras, e realmente é engraçado isso, mas a minha mão é muito mais famosa do que eu. Aliás, eu diria até, sem medo de errar muito, que a minha mão é a mais famosa do mundo, porque tem mais de 1.800.000 visualizações e é um vídeo só da minha mão fazendo o alfabeto manual. O meu canal está com quase 2 milhões e provavelmente já tenha passado de 2 milhões de visualizações. E eu publico bastante vídeos lá interessantes nessa área de Libras, faço bastante coisa, inclusive da área de sinais religiosos. Desenvolvi o primeiro dicionário de sinais religiosos do Brasil, que foi o Dicionário Digital Libras Cristão. Inclusive tem um vídeo lá falando da época que isso foi desenvolvido. E gosto muito de debater, gosto muito de estudar, estou à disposição no Facebook também. Fiquem à vontade, gosto de conversar, atendo todo mundo, é claro, na medida do
do possível, mas fiquem à vontade para tirar dúvidas, para debater, discutir esses assuntos que eu gosto muito. Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que o Facebook do Rogério é esse que está aí no seu monitor, facebook.com/rogerio.prolibras. Quem quiser entrar em contato também por e-mail é rogerio.prolibras@hotmail.com. Rogério, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Para você rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e curta, comente e também compartilhe a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Continue ligado na programação da TV Câmara, a TV pública da cidade, e eu te vejo no nosso próximo encontro semana que vem. Até lá!